I'm just gonna stay in bed today, okay? A história começa quando a rainha demônio Echidna lança um ataque total ao reino humano. O salvador da humanidade, Léo, intervém e sozinho salva o dia com seu poder incomparável e extraordinário. Ele repele o exército demoníaco sozinho, mas em vez de ser elogiado, é traído por seu próprio povo. Agora, ele decide se vingar dos humanos com a ajuda da rainha demônio gata e seus generais malvados que a cercam. Tudo começou há 1 ano. O exército demoníaco invadiu o mundo humano com sua líder, a rainha demônio Echidna, e começou a incomodar os humanos. Léo, ele pensa que é o próprio Madara Uchiha. Então ele decidiu fazer tudo sozinho e derrotou todo o exército demoníaco como se fosse algo fácil. Depois disso, ele lutou contra Echidna, que estava em uma forma de monstro gigante, tipo uma raposa de 9 caudas, e ela era realmente muito forte. Mesmo assim, Léo esmagou o cristal em sua testa, o que a fez voltar a um corpo normal com aparência humana, e ele percebeu que ela era, na verdade, uma garota, pensando que ela era realmente muito atraente. Quando Léo voltou para a cidade humana, em vez de as pessoas o agradecerem, elas se voltaram contra ele. Espalharam papéis falando mal dele, e até enviaram pessoas para derrubá-lo. Léo se sentiu traído e pensou, se os humanos me odeiam de qualquer jeito, é melhor eu me juntar aos demônios antes que eles se livrem de mim de uma vez por todas. Então ele passou alguns meses viajando para a Terra dos Demônios. Ao ver o quanto havia destruído o castelo deles antes, ele vestiu roupas velhas e rasgadas para se esconder e entrou na Sala do Trono, onde Echidna e seus 4 principais generais estavam reunidos. Lá, ele tirou o disfarce e disse que era o herói que os havia derrotado, mas ele queria se juntar ao lado deles e ajudar a resolver seus problemas. Echidna não caiu na encenação dele e o atacou com fogo, que queimou seu disfarce mal feito e até mesmo o plano que ele havia trazido consigo. Mas seus 4 generais ainda respeitavam Léo, já que ele havia derrotado todos eles e até mesmo a rainha na última guerra. Então, eles decidiram ouvi-lo sem contar a ela. Naquela época, o primeiro general que ele enfrentou foi um grande brutamontes chamado Edward, que é mais duro que as rochas das montanhas. Depois de um pouco de luta, Léo derrotou esse monstro em apenas 30 segundos. Assim como sua namorada, que te bate na cama, ele o derrota lançando um ataque mágico bem no rosto dele. O próximo general era um assassino sombrio chamado Melmus, que tentava agir como um mafioso encapuzado e pulava por toda parte, exatamente como minha namorada na noite passada. Mas Léo o derrotou com um único golpe e até destruiu todo o prédio com um único feitiço. Depois disso, ele deveria lutar contra a general besta Lily, mas ela tinha amnésia e era meio ingênua. Então, em vez de persegui-la para lutar. A última era uma maga forte de 4 olhos chamada Chutina. Léo a parou lançando uma barreira anti-magia, o que tornou seus feitiços inúteis. Mas, pessoal, eu acho que ela já é inútil. Agora, no presente, ele lhes disse que os humanos o traíram e ele queria vingança ajudando Echidna a reconstruir seu exército e aniquilá-los completamente. Quando ela ouviu o que ele disse, Chutina concordou em deixá-lo ficar, mas apenas por 1 mês para testá-lo e ver se ele era realmente útil ou inútil. Ela também o instruiu a manter um disfarce mágico o tempo todo, para que Echidna não descobrisse quem ele realmente era de verdade. Ela disse que se ele fizesse um bom trabalho naquele mês, eles conversariam com Echidna e a fariam aceitá-lo de verdade. Na manhã seguinte, Léo acordou feliz, mesmo tendo uma pilha enorme de papéis, e ele está pensando que é um CEO do Google. Além disso, ele queria provar seu valor nesta aprovação. Ele abriu a porta com magia e foi acordar Chutina, que estava dormindo em sua roupa de dormir, que pode derreter qualquer macho sigma instantaneamente, sem esforço. Precisamos manter o foco, irmãos, precisamos manter o foco. Mas ela não queria se levantar. Então ele usou um feitiço de voz para soar como Echidna. Com aquela voz, ele a instruiu a relatar sobre os novos candidatos a emprego. Imediatamente ela pulou e disse com a cabeça baixa que ainda não haviam terminado de verificar todas as candidaturas porque havia muitas. Então Léo voltou à sua voz real e continuou a fazer-lhe perguntas, uma após a outra. Chutina disse nervosamente que teria uma lista de pessoas para entrevistar até o dia seguinte. Léo disse a ela que sabia que ela não estava dormindo, e ela respondeu que era porque estava tentando fazer tudo sozinha. Ele a instruiu a delegar algumas tarefas aos seus ajudantes, porque ela não conseguiria fazer tudo por conta própria. Ela concordou, então olhou para cima, viu que era Léo e não a rainha, e imediatamente começou a atirar balas de gelo nele. O barulho do quarto de Chutina era tão alto que até Echidna ouviu e estava pensando que tipo de namorado ela tem, afinal. O que você quer dizer com isso? Desculpem, pessoal, quero dizer, Chutina está lutando com alguém enquanto dorme? Depois disso, Léo estava recolhendo todas as coisas quebradas quando Chutina começou a gritar com ele novamente e a atirar mais balas de gelo nele. E pessoal, eu não sei por que ela está gritando como um bebê de 5 anos. O principal problema era que o exército demoníaco não tinha mais gente suficiente. Por causa do enorme ataque de Léo de antes, muitos dos soldados demônios de alta patente ficaram gravemente feridos e tiveram que retornar ao mundo demoníaco para se recuperar. Como eles não estavam por perto, todo o trabalho deles foi jogado sobre os 4 generais e a maior parte acabou com Chutina, já que ela é a única que tem beleza e inteligência. Echidna queria o exército demoníaco consertado rapidamente, então Chutina estava trabalhando sem parar, incessantemente, assim como Yuhu está visitando sem parar o Anime Hub. É por isso que os feitiços de gelo que ela estava lançando em Léo não eram tão fortes, ela estava exausta e muito cansada.
Ela estava sem fôlego e Léo a provocou dizendo que ela deveria pegar leve com ele, já que ele estava tentando ajudar. Ela reclamou que ele entrou no quarto dela enquanto ela dormia. E ele a lembrou que ela é como uma modelo Olufan de primeira linha, muito gentil. Ela ficou super envergonhada e o atacou com um feitiço de gelo ainda maior. Um pouco depois, Chutina se vestiu adequadamente e Léo revisou a lista de tarefas que ela tinha para fazer. Ele sugeriu que ela delegasse algumas dessas tarefas a outras pessoas para aliviar a carga. Chutina disse que não podia porque não havia ninguém em quem ela confiasse para lidar com isso corretamente. E Léo suspirou e deixou para lá. A última tarefa da lista era reabastecer os reatores de mana. Léo começou a pensar sobre isso em todo o castelo. O castelo usa esses reatores para fornecer mana a diferentes áreas, mas apenas a pessoa que criou um reator pode recarregá-lo. Isso significava que os reatores que Chutina construiu só podiam ser reabastecidos por ela, e se alguém com mana diferente tentasse fazê-lo, tudo se quebraria completamente. Léo disse que assumiria o reabastecimento dos reatores de mana de Chutina para que ela não tivesse mais que se preocupar com isso. E ela realmente o agradeceu, já que aquele trabalho estava lhe dando uma dor de cabeça. Ele perguntou como ela achava que ele faria isso, e ela lhe disse que o plano dele era copiar o padrão de mana dela usando um feitiço chamado Harmonizar. Chutina explicou que de todos os reatores no castelo, apenas 4 eram do tipo que ela havia feito, e esses só precisavam ser reabastecidos a cada poucos dias. Léo ainda disse que terminaria tudo em 2 horas e 30 minutos, sem falta. Chutina brincou que ela conseguiria fazer isso em menos de 1 hora. Então Léo disse que faria de uma maneira tão legal que ela ficaria impressionada o suficiente para deixá-lo invadir a masmorra dela. Depois disso, ele lançou um feitiço e se cobriu com uma armadura de cavaleiro negro. Então perguntou a Chutina se ele poderia se autodenominar assistente dos generais demônios, e ela concordou. Quando Léo saiu, ele viu uma garota elfa chamada Dianette, mas ela fugiu no momento em que o avistou, sem hesitar. Um pouco depois, ele voltou ao quarto de Chutina e disse a ela que o trabalho já estava feito. Ela diz: "Seu timing é péssimo, eu sei." Desculpem, pessoal. Quero dizer, ela não acreditou nele, já que apenas cerca de 30 minutos haviam se passado, mas ele disse que havia resolvido tudo. Ela tentou dar-lhe mais trabalho, mas Léo disse que estava pronto por hoje, porque copiar o tipo de mana dela o havia esgotado completamente. Para ficar de olho nas coisas, ele fez um pequeno orbe mágico, para que pudesse observá-la enquanto ele descansava tranquilamente. Então, enquanto Chutina estava fazendo pilhas de papelada, Léo estava deitado no sofá relaxando. Quando ela reclamou que ele estava preguiçoso, ele disse que precisava recuperar sua mana. Ela tentou puxá-lo para ajudar, mas ele usou um feitiço de gravidade para se tornar super pesado, de modo que ela não conseguisse arrastá-lo de jeito nenhum. Ela estava prestes a atingi-lo com um grande feitiço quando alguém bateu. Dianette entrou e Léo a elogiou por terminar o trabalho que ele a havia enviado para fazer, e disse a ela para chamá-lo de Cavaleiro das Trevas, porque eu tenho tudo preto, sabe? Ele pediu a ela para relatar sobre o trabalho do monorreator, e ela disse que o talismã que ele lhe deu funcionou perfeitamente bem. Chutina ficou surpresa. Então Dianette explicou que o talismã era forte o suficiente para continuar usando, e perguntou se eles poderiam lidar com os reabastecimentos de mana dali em diante. Léo explicou que ele fez o talismã de uma pedra especial, preencheu com o padrão de mana de Chutina e o deu a Dianette para que ela pudesse reabastecer os reatores em vez de Chutina fazer isso pessoalmente. Dianette também disse que encontrou mais 3 pessoas para ajudar, então Léo colocou todos os 4 encarregados dessa tarefa. Depois disso, Dianette admitiu que estava preocupada com o excesso de trabalho de Chutina, e isso deixou Chutina bastante emocionada. Assim que Dianette saiu, Léo lembrou a Chutina que o trabalho deveria ser compartilhado entre aliados e que ela precisava confiar em sua equipe. Ele lhe deu uma lista de tarefas que ela poderia delegar. Chutina o agradeceu pela ajuda, mesmo tendo sido rude mais cedo, um pouco antes. E Léo disse que não era grande coisa de forma alguma. Ela sorriu e o deixou ir. E claro, ele estragou o momento pedindo a ela para sair à noite. Então ela o mandou pelos ares com balas de gelo novamente. Naquela noite, Chutina se encontrou com Léo e disse a ele que Lily havia sido enviada para uma importante missão de suprimentos, mas que a Loli desorientada estava tratando aquilo como uma brincadeira de criança. Léo estava, na verdade, tentando relaxar em uma bela ilha no Mar de Largo. Mas seu descanso não durou porque Lily apareceu lá e começou a correr por toda a parte com suas tropas. Quando Chutina mencionou pela primeira vez que Lily estava indo até Largo, Léo perguntou por que era tão longe assim. Chutina explicou que o exército demoníaco e o povo de Largo têm um acordo muito forte em andamento. Léo apontou que Largo é um lugar onde vivem os Dragon King, e ele mencionou como, 3.000 anos atrás, o rei demônio Blee atacou o mundo humano, causando grande estrago. Depois que ele perdeu, humanos e demônios começaram a viver juntos de forma mais calma, e os Dragon King também, até que os humanos começaram a tratá-los mal. Foi por isso que os Dragon King se mudaram para Largo, buscando um novo lar. Chutina disse a ele que, por causa daquela má história com os humanos, o povo de Largo realmente apoiou Equidna quando ela invadiu, e com a ajuda deles, ela conseguiu continuar lutando contra os humanos por um longo período de tempo. Ela disse que Largo é basicamente o principal apoio do exército demoníaco agora. Então ela disse a Léo para garantir que o carregamento chegasse em segurança, porque o castelo estava com pouco alimento e equipamento. Ela até mostrou a ele os relatórios de Lily, que pareciam mais um caderno de colorir de criança, e disse que Lily sempre perde tempo em missões, mesmo tendo gente suficiente para terminá-las rapidamente.
Léo perguntou por que ela simplesmente não enviou Edward, já que ele é de Largo, e Chutina disse que precisavam dele para guardar o castelo, e além disso, Lily não aprenderia nada se Edward fizesse isso por ela. Foi então que Léo percebeu que estava sendo enviado para vigiar Lily, de perto. Ele concordou em ir, e bem quando Chutina começou a explicar a rota para Lago. Mas ele é um homem de cultura, sabe? Então ele perguntou a ela, quer um pouco de diversão antes que eu vá? Pare com isso. Procure ajuda? E ela ficou toda nervosa e disparou mais balas de gelo nele. De volta ao presente, Léo estava perseguindo Lily, enquanto ela corria pela ilha com sua equipe. Após a pequena corrida deles, ela elogiou seus soldados por terem se saído bem. Léo disse a ela para parar de brincar, mas Lily disse que eles não estavam brincando, estavam correndo para ver quem conseguia trazer os suprimentos mais rápido. Um de seus homens disse que ainda tinham muito a mover, mas Lily apenas disse que estavam prontos por hoje e que todos poderiam descansar tranquilamente. Mais tarde, Léo estava sentado na praia quando Lily se aproximou com um coco e começou a alimentá-lo. Mas Léo estava preocupado. Ainda havia toneladas de suprimentos na ilha que precisavam ser enviados através do portal de volta para o castelo o mais rápido possível. E no ritmo lento que Lily estava indo, levaria uma eternidade. Ele sabia que se o trabalho fosse dividido corretamente, a tarefa poderia ser concluída em 1 ou 2 dias, certo? Enquanto ele pensava em como organizar tudo, Lily o distraiu novamente, entregando-lhe cenouras. Alguns demônios perguntaram a Lily quem era Léo, e ela estava prestes a soltar a verdade. Então Léo rapidamente cobriu a boca dela e disse a eles que seu nome era o Cavaleiro das Trevas Onyx. Um pouco depois, Léo tentou dizer a alguns demônios para repararem as partes danificadas, mas eles disseram que não podiam mudar de trabalho a menos que Lily aprovasse. Léo olhou para ela. Ela estava apenas comendo cenouras alegremente, e ele percebeu o quão ruim a situação realmente estava. Naquela noite, Léo se sentiu bastante frustrado. A carga ainda não havia sido toda movida. O povo de Largo já estava reclamando de como os demônios estavam sendo desorganizados, e se continuasse assim, eles poderiam perder a confiança dos Dragon King e toda a rota de suprimentos de uma vez por todas. Lily apareceu novamente e o viu cabisbaixo, e como ela não entendeu o que estava errado, pensou que ele estava doente e correu para buscar remédios. Enquanto isso, de volta ao castelo, um demônio relatou que o carregamento ainda não havia chegado, de forma alguma. Depois que ele saiu, Melmos disse que Lily não era inteligente o suficiente para lidar com um trabalho importante como aquele, mas Chutina o lembrou que Lily ainda é uma das 4 generais demônios, e ela lhe disse que depois da guerra, quando Echidna estava deprimida por ter perdido para Léo, foi Lily quem a animou e a fez sorrir novamente. De volta à ilha, Léo notou Lily correndo por toda parte, tentando encontrar remédios para ele, e ele pensou, se ela usasse essa energia no trabalho de verdade, já teríamos terminado. Então ele teve uma ideia, uma grande ideia. Alguns minutos depois, Lily voltou para a tenda com remédios, mas Léo estava fingindo estar ainda pior. Ele disse a ela que uma cobra o havia mordido, era apenas parte de seu plano para ajudá-la a amadurecer e crescer. E Lily imediatamente começou a chorar. Léo disse que talvez não sobrevivesse, mas Lily disse que não queria que ele morresse e sugeriu levá-lo a Chutina para curá-lo. Léo disse a ela que não podia fazer isso porque o portal estava quebrado e ninguém em Largo conhecia a magia de cura. Então a única maneira era encontrar ervas, por conta própria. Lily disse que iria buscar o que era exatamente o que Léo queria. Depois que ela saiu, Léo se curou com magia de purificação, teletransportou a cobra para longe e enviou seu orbe mágico para segui-la, de perto. Ele já havia preparado um caminho cheio de pequenos testes a caminho das montanhas para que Lily tivesse que liderar sua equipe adequadamente. No caminho, Lily se transformou em um grande lobo branco. Léo percebeu que era o lobo divino Fenrir, um guardião da terra natal de Lily, Urquia, um ser lendário. Ela alcançou o primeiro teste, uma grande parede que Léo havia feito para não quebrar com ataques normais. Léo pensou que ela teria que trabalhar com sua equipe, mas Lily simplesmente a atravessou com pura força. Então ela chegou ao segundo teste sem hesitar. Um monte de slimes pegajosos que a prenderam. Léo esperava que ela ficasse presa, mas ela forçou sua saída novamente. O terceiro teste era uma grande fenda no chão. Léo até apareceu disfarçado de um mercador feio para observá-la pensar de perto. Quando ele a viu presa, cantou uma canção boba sobre trabalhar em equipe. Então ela correu de volta como se fosse buscar ajuda, mas em vez disso, Lily nadou pelo rio abaixo da fenda, escalou o outro lado e disse que seus amigos a instruíram a fazer daquele jeito, de forma inteligente. Lily esperou o resto dos testes e encontrou Léo depois. Ele a elogiou por ter se saído bem. Ela mostrou a ele um desenho que fez de todos trabalhando juntos e disse que o mercador ajudou a perceber que ela não podia fazer tudo sozinha, de forma alguma. Quando eles voltaram, Léo disse a Chutina que Lily realmente melhorou na missão. Chutina então disse a ele que a rainha Echidna queria conhecer o Cavaleiro das Trevas Onyx imediatamente. Naquela noite, Léo se lembrou de seu passado, de tudo o que havia acontecido. Houve uma época em que ele foi lançado de um helicóptero para derrotar demônios que atacavam uma cidade. Ele os destruiu facilmente, mas os humanos que o observavam tinham medo dele em vez de serem gratos. Ele continuou lutando de qualquer maneira, porque esse era o papel para o qual ele havia sido criado, afinal, proteger os humanos. Pensar nisso o irritava, já que era mais uma memória ruim. Quando Chutina lhe contou pela primeira vez sobre a rainha o chamando, Léo pensou que talvez Echidna tivesse descoberto o plano deles, de alguma forma. Chutina disse a ele para se acalmar e que a rainha provavelmente só queria conhecê-lo adequadamente. Ela também admitiu que foi ela quem disse a Echidna que o progresso recente deles era graças ao Cavaleiro das Trevas Onyx, e a mais ninguém. Então Léo a chamou de burra por mencioná-lo.
Léo sabia que Echidna era forte tanto em magia quanto em habilidades com a espada, então ela poderia ser capaz de ver através de seu disfarce. Chutina disse a ele para ligar para ela imediatamente se a rainha descobrisse, sem demora. Mas Léo disse que cuidaria disso. Ele vestiu sua armadura e disse a ela para agir como se não soubesse de nada. Quando ele entrou na sala do trono, Echidna começou a elogiar o Cavaleiro das Trevas Onyx por todo o seu trabalho. Então ele percebeu que ela não o havia reconhecido de forma alguma. Ela o convidou para comer com ela em uma mesa cheia de comida, e Léo ficou secretamente chocado, pois nunca havia jantado com uma rainha demônio tão bonita antes. Eles comeram e beberam, mas Léo só queria ir embora antes que ela o fizesse tirar a máscara de qualquer jeito. Eventualmente, Echidna pediu a ele para removê-la. Ele tentou desviar, mas ela disse que queria conversar cara a cara. Enquanto ela a puxava, Léo usou magia para mudar seu rosto para um ligeiramente diferente, mais pálido de forma sutil. Echidna disse que ele parecia bem. Como Léo não é bom em conversar, ele continuou servindo mais vinho para ela como um mordomo para deixá-la bêbada para que a reunião terminasse logo. Depois de reabastecer o copo dela várias e várias vezes, ela parecia quase pronta, mas então ela pegou a bebida e começou a beber direto da garrafa, sem parar. Enquanto isso acontecia, Chutina estava em seu escritório em pânico por dentro, preocupada que o herói burro fosse cometer um erro na frente de Echidna. Quando Lili de repente entrou, Chutina agiu calmamente como se nada de incomum estivesse acontecendo, de forma alguma. Enquanto isso, no jantar, Léo passou para seu plano de contingência. Ele começou a conversar sobre a comida, dizendo que a linguiça que estavam comendo usava especiarias raras de Largo. Echidna disse que não tinha tido uma refeição chique e adequada há um tempo porque estavam com poucas especiarias, e ela até disse que Lily se saiu bem em sua missão, de verdade. Léo notou o sorriso dela, que parecia realmente normal, como o sorriso de uma garota comum. Ele mencionou isso porque, na verdade, foi ele quem cozinhou a linguiça usando uma receita especial. Quando ele lhe disse isso, Echidna começou a elogiar o Cavaleiro das Trevas Onyx novamente, com grande entusiasmo. Mas então, ela mudou de assunto e perguntou por que ele sempre mantinha o capacete. Léo inventou uma história e disse que a deusa Tiana o amaldiçoou, então ele só podia mostrar o rosto por um curto período de tempo, por um breve momento. Echidna perguntou se ele ficaria bem, já que ele já estava sem o capacete há um tempo, e Léo entrou no modo Cavaleiro Leal completo e disse que não se importava se fosse para passar um tempo com sua rainha. Isso a deixou nervosa, e Léo ficou feliz porque queria usar isso como desculpa para sair logo, o mais rápido possível. Mas Echidna ignorou totalmente o que ele disse e continuou bebendo com ele, quebrando todos os limites esta noite. Ao mesmo tempo, Chutina estava discutindo com Lili sobre o trabalho quando Dianete entrou e disse que tinha uma mensagem importante de extrema urgência. No jantar, Echidna agradeceu ao Cavaleiro das Trevas Onyx por ajudar Chutina e Lili, e disse que preparou aquela grande refeição para agradecê-lo. Ela também disse que qualquer um que queira ajudar seu reino é bem-vindo de braços abertos. Então Léo perguntou, se você acolhe pessoas assim, por que não deixou o... Assim que ela ouviu a palavra herói, Echidna ficou furiosa. Ela disse que o herói é a única pessoa que ela nunca quer em seu exército de forma alguma, porque alguém tão forte poderia destruir os demônios por dentro. Léo achou engraçado, porque o herói que ela estava insultando estava, na verdade, ajudando-a naquele exato momento. Echidna continuou falando e disse que o herói até a impediu de conseguir a Pedra Filosofal de qualquer maneira. Ela disse que as pessoas dizem que é um tesouro especial de quando a capital foi feita e que pode fazer coisas incríveis, até mesmo fazer alguém viver para sempre. Mas Léo sabia que essa história não era verdadeira, porque ele já havia usado a pedra antes e viu que ela realmente não faz isso, de forma alguma. Echidna então admitiu que não começou a guerra para conquistar humanos, ela a começou para conseguir a pedra. Léo perguntou por que ela a queria, já que ela ainda estava no mundo humano construindo seu exército em vez de voltar para casa, para seu próprio reino. Ela não explicou ali, mas o chamou para ir com ela ao quarto. Levou-o até a varanda e revelou a verdade. O reino dos demônios é na verdade uma terra morta, sem sol, sem plantas e quase sem comida alguma. Os demônios de lá precisam lutar entre si apenas para sobreviver com o pouco que resta. Echidna disse que queria mudar essa situação. Seu plano era usar a Pedra Filosofal para transformar o mundo demoníaco num lugar bom para se viver. Léo ficou surpreso, pois percebeu que ela não estava atacando os humanos apenas por poder. Ela fazia isso para que seu próprio povo pudesse ter uma vida melhor. Léo então mencionou como ela ordenou que seu exército não matasse humanos, e Echidna disse que não conseguia agir completamente como uma vilã má, porque ela sabia que os humanos estavam apenas protegendo suas próprias terras, da mesma forma que ela protegia as dela. Ela também disse que não odiava o herói, pois ele estava apenas cumprindo seu dever. Foi então que Léo compreendeu que ela era, na verdade, uma rainha bondosa. Echidna então perguntou ao Cavaleiro Negro Onyx qual era seu verdadeiro objetivo, e ele estava prestes a lhe contar a verdade, quando Chutina e Lili entraram apressadas para relatar que os outros dois generais haviam falhado em suas missões. Certa noite, Léo encontrou Melnes sentado à beira do rio, parecendo estressado. Então perguntou o que havia de errado. Mais cedo, quando Léo recebeu as cartas de Melnes e Edwald, ficou chocado. Melnes havia escrito que ninguém deveria ir atrás dele, pois ele estava partindo em uma jornada.
E a carta de Edward dizia que ele faria seppuku, por ter falhado em treinar seus soldados adequadamente. Léo disse que iria trazer Melness de volta, e Echidna afirmou que lidaria com Edward pessoalmente, mas Echidna estava super embriagada com todas as bebidas. Então os outros generais ficaram preocupados, mas ela simplesmente cuspiu fogo e ficou sóbria. Depois disso, Léo foi procurar Melness usando sua armadura escura. Quando se aproximou, Melness o atacou imediatamente. Léo tentou dizer-lhe, "Sou eu, Léo." Mas Melness não ouviu, então Léo abandonou o disfarce e mostrou sua verdadeira forma. Isso fez Melness parar. De volta ao presente, Léo perguntou por que ele usou uma desculpa tão esfarrapada como "estou partindo em uma jornada." Melness disse que era verdade, mas Léo lhe disse que um general não pode simplesmente partir assim. Se ele desaparecer, fica mais difícil para eles reconstruírem o exército demoníaco. Veja bem, enquanto conversavam, Léo secretamente envolveu a perna de Melness com uma corrente mágica para que ele não pudesse fugir. Ele não queria que Melness escapasse antes de contar o verdadeiro motivo. Léo lhe disse, "Se você realmente vai desistir, certifique-se de não partir com arrependimentos." E perguntou o que realmente o estava incomodando. Melness brincou um pouco, agindo como Nezuko. Mas depois de alguns minutos, ele finalmente disse. Em 3 dias, ele teria que fazer várias entrevistas sozinho. Ele disse que precisava agir de forma calma e confiante, pois estaria entrevistando espiões e agentes, pessoas que são realmente muito boas em conversar. Léo disse a Melness diretamente que conversar não era seu ponto forte. Ele também o lembrou que costumava ser um mestre de guilda. Então Melness explicou que naquela época, ele sempre deixava outras pessoas falarem por ele. Foi então que Léo percebeu que ele mesmo havia derrotado aqueles oradores na guerra e os enviado de volta ao reino demoníaco. Então agora, Melness não tinha ninguém para falar por ele. Melness disse que era por isso que queria viajar. Ele pensou que, se visitasse diferentes lugares, poderia aprender a se comunicar melhor. Mas agora que Léo estava ali, ele disse que não precisava mais fugir, e pediu a Léo que o tornasse bom em conversar em 3 dias. Léo lhe disse que ser capaz de se comunicar é super importante quando se trabalha em equipe. E ele perguntou a Melness se havia pedido ajuda a mais alguém. Melness disse que não, porque todos estavam ocupados, então ele não queria incomodá-los. Léo o chamou de estranho por escrever uma carta dramática em vez de simplesmente dizer, "Ei, preciso de ajuda." Melness tentou fugir novamente, mas Léo já havia amarrado sua perna com a corrente mágica, então ele não conseguiu escapar. Léo então concordou em ensiná-lo pelos próximos 3 dias. Depois Léo, ou Cavaleiro Negro Onyx, relatou a Echidna sobre o acordo que fez com Melness. E ele pediu a ela para não deixar Melness fugir em nenhuma viagem de treinamento por enquanto. Echidna o elogiou por ter resolvido a situação. Lily quase escorregou e disse o nome verdadeiro dele novamente, mas cobriu a boca a tempo, e Echidna ignorou. Echidna também disse que seus 4 generais são como seus conselheiros, e que as opiniões de Melness sobre os humanos às vezes não coincidiam com as dela. Isso fez Léo se lembrar de quando, na guerra, ele derrotou Melness, e Melness disse que exterminaria os humanos um dia se Léo não o matasse naquele momento. Léo então perguntou como as coisas estavam indo com Edward, e Echidna disse que o grandalhão nem conseguia fazer seppuku, porque seus abdominais eram tão duros que quebravam cada espada com que ele tentava se esfaquear. Léo mencionou a parte na carta de Edward sobre não conseguir treinar seus homens adequadamente. E Echidna disse que colocou sua filha Girieta com ele para ficar de olho, já que essa é a única pessoa que ele ouve. Ela disse que ele falaria quando se acalmasse. Léo lhe disse que ajudaria com Edward também, assim que terminasse de resolver as coisas com Melness. E Echidna o agradeceu. Mais tarde, em um pequeno restaurante, Léo e Melness trabalhavam disfarçados. Ratos cozinhavam nos fundos e Léo e Melness serviam comida vestidos como garçonetes. O chefe de cozinha, porque a comida havia melhorado depois que ele os ensinou, e Léo disse que ainda tinha mais truques culinários para ensinar. Melness então perguntou por que ele tinha que se vestir como uma garota só para aprender a conversar com as pessoas. Léo disse que eles tinham que se disfarçar porque ninguém relaxaria se um general demônio estivesse servindo comida. Melness disse que Léo ainda parecia o herói, mas Léo lhe disse que a maioria dos demônios nem se lembrava de seu rosto da guerra. Ao contrário de Melness, que era famoso como John Wick entre os demônios. Melness perguntou por que Léo não lhe deu uma roupa masculina, e Léo disse que não tinha o tamanho dele. Então o provocou, e disse que ele, na verdade, parecia fofo no vestido de empregada. Léo disse a Melness que servir mesas o ajudaria a aprender a conversar com as pessoas, e então eles foram chamados para anotar os pedidos. A chefe de cozinha disse a Melness para sorrir, mas o sorriso que ele deu parecia super assustador, então ela o provocou por isso. Depois disso, Léo começou a ensiná-lo corretamente. Ele disse, imagine que você está comendo com a rainha Echidna e os outros generais. Ele disse que quando você conversa com as pessoas, precisa pensar em como elas se sentem. Isso se chama empatia. Melness disse que quando treinou como assassino, a guilda lhe disse para descartar sua empatia. Então ele pediu a Léo alguma habilidade secreta em vez disso. Léo lhe disse, primeiro, apenas fique quieto e ouça. Melness chutou o próprio pé em frustração. E Léo explicou que ouvir é uma grande parte de conversar com as pessoas. Se você os deixar falar, eles confiarão mais em você. Naquele exato momento, alguns clientes começaram a falar mal de Melness.
Ele tentou mudar de assunto oferecendo-lhes comida, mas um dos caras o agarrou. Melness instantaneamente quebrou o braço dele e derrubou os outros bandidos com movimentos rápidos de assassino, e o resto deles se desculpou imediatamente. E é por isso, pessoal, que vocês não devem tentar paquerar no bar. No caminho de volta, Léo disse a Melness que ele havia se saído bem. Mais tarde, quando estavam no quarto de Léo, Léo pediu que ele tentasse uma entrevista prática, para que pudesse usar as coisas que acabara de aprender. Foi então que Melness perguntou: aquilo que você disse sobre se juntar a nós para destruir humanos era realmente verdade? Léo disse que não esperava que Melness fosse o primeiro a perguntar isso, já que ele pensou que Chutina perguntaria antes. Melness disse: você me disse para pensar do ponto de vista da outra pessoa, então tentei ver do seu. Então ele disse que percebeu algo. Léo é forte o suficiente para exterminar os humanos sozinho. Ele realmente não precisa de Echidna ou dos 4 generais para fazer isso. Então ele perguntou: se você pode fazer isso sozinho, por que não o fez? Léo tentou evitar responder. Então Melness jogou um pedaço de metal nele. Léo o pegou, mas viu que Melness estava falando sério. Melness perguntou: isso não te deixa com raiva? Você lutou pelos humanos e eles te descartaram. Então Melness disse que queria que os humanos desaparecessem. Léo perguntou se Melness havia investigado seu passado, e Melness disse que sim. Então Léo disse que já sabia que Melness era meio humano e meio demônio. Quando ele era jovem, os humanos tinham tanto medo dele que seus próprios pais o venderam. Ele foi passado de mão em mão e, eventualmente, acabou em uma guilda de assassinos, onde o treinaram. Por causa de tudo isso, ele secretamente ajudou o exército de Echidna durante um de seus ataques, porque queria que os humanos pagassem pelo que fizeram a ele. Naquela época, Echidna disse às pessoas daquela cidade que não estava ali para matá-los. Ela disse que só queria arrumar o lugar e usá-lo como base, porque seu verdadeiro alvo estava em Renius. Edward também lhes disse que já havia prendido seus prefeitos corruptos, e Lily até compartilhou comida com os moradores da cidade. Ver toda aquela bondade para com os humanos fez Melness sentir que havia desperdiçado seu tempo ajudando pessoas que ele realmente odiava. Mesmo assim, ele ainda procurou Echidna e se juntou ao exército dela, escondendo seu verdadeiro motivo para se unir. Mais tarde, ele sugeriu que se mudassem para outra cidade, mas Echidna disse que eles tinham que ficar um pouco mais porque os moradores estavam organizando uma festa de agradecimento para eles. Durante a festa, Melness parecia irritado. Chutina lhe disse que a festa fazia parte do plano de Echidna, permitia que os soldados descansassem, e dava a Echidna a chance de conversar com todos individualmente para que não perdessem a motivação. Edward se juntou à conversa e disse que Echidna era diferente do antigo exército demoníaco. Ele disse que, antes de se juntar, o exército demoníaco era apenas um grupo violento que queria exterminar os humanos. E foi por isso que ele os recusou no início. Chutina então perguntou a Melness por que ele se juntou a eles. Ele não queria dizer, vim para matar humanos. Então ele apenas disse que não tinha um motivo real. Echidna ainda o agradeceu e disse que, uma vez que ela reconstruísse o mundo demoníaco com a Pedra Filosofal, ela queria que ele vivesse lá em paz. Enquanto Melness se afastava para dormir, ele pensou consigo mesmo que, se chegasse a isso, ele se livraria de Echidna e lideraria o exército demoníaco sozinho para poder destruir a humanidade. Depois disso, ele se tornou um dos generais demônios e ajudou em suas campanhas, mas não de coração inteiro até que o herói apareceu. Depois que Léo o derrotou naquela época, Melness disse: se você não me matar agora, eu exterminarei os humanos um dia. Léo não o matou. Em vez disso, ele lhe disse: vá e veja o mundo por si mesmo. Melness respondeu que o mundo não tinha nada de especial. Léo lhe disse que isso era apenas porque ele estava olhando para tudo como um assassino em uma missão. Ele disse: o mundo parece diferente quando você o vê por suas próprias razões, não apenas por trabalho, e o mandou procurar algo que nunca tivesse visto antes. De volta ao tempo atual, Melness disse que não se importava com o que acontecia aos humanos. Mas ele também, com lágrimas nos olhos, disse que não entendia como Léo não odiava os humanos depois do que eles fizeram a ele. Léo então começou a falar sobre o que havia notado nos generais demônios. Ele disse que Melness age como um assassino frio e perfeito, mas na verdade, ele é apenas alguém que está chateado e confuso. Ele também disse que Melness permaneceu quieto. Quando Léo explicou por que se juntou ao exército demoníaco, não foi porque ele não gostava dele, mas porque sentiu pena dele depois de ouvir que os humanos o descartaram. Léo lhe disse para parar de chorar. Então Melness enxugou o rosto e pediu a Léo para lhe contar sua história. Léo disse que as coisas que os humanos lhe disseram realmente doeram, já que ele os protegia há tanto tempo. Então ele disse que contaria a Melness como era o mundo quando ele nasceu. Há muito tempo. Naquela época, o mundo estava em sua era de alta tecnologia. Antes que a magia fosse comum, a capital naquela época era na verdade Tóquio. Havia foguetes, satélites e a internet. E o mundo estava calmo, porque era composto apenas por humanos. Então Léo lhe contou o resto. Ele disse que, há muito tempo, quando a capital ainda era Tóquio, um grande buraco se abriu de repente no meio da cidade. Desse buraco, demônios de todas as formas saíram e começaram a atacar, destruindo edifícios e ferindo pessoas. Os humanos revidaram, e isso se transformou em uma guerra total entre humanos e demônios.
Mas os humanos logo perceberam que não eram fortes o suficiente para vencer. Então os humanos decidiram criar uma arma. Alguns cientistas iniciaram um plano para criar 12 seres super-humanos que tinham poder demoníaco dentro deles, para que pudessem lutar contra demônios em pé de igualdade. Esse projeto foi chamado de série Coração Demoníaco. Léo disse a Magnus que ele era o único restante desse projeto. Ele disse que toda a sua vida foi apenas lutar contra demônios para proteger as pessoas. Ele foi construído para ser realmente resistente. Então, mesmo depois que os outros corações demoníacos morreram em batalha, ele continuou sobrevivendo. O tempo passou, o mundo mudou, as máquinas foram substituídas pela magia, mas ele ainda seguia a mesma velha ordem: proteger os humanos. Mesmo quando começou a duvidar, ele não conseguia desistir porque era para isso que ele foi feito. Então Léo disse algo que chocou Melness. Ele disse que, na verdade, ficou feliz quando os humanos o descartaram, porque quando o rejeitaram, isso finalmente lhe deu uma razão para parar de ser o herói, e de fato viver sua própria vida e ver o mundo. Ele começou a falar sobre como estava gostando de trabalhar com o exército demoníaco, ajudando-os a consertar as coisas, e Melness teve que interrompê-lo, e foi então que Léo percebeu que nunca havia realmente contado sua história a ninguém antes. Léo também revelou que foi ele quem impediu o pai de Equidna, o Lorde Demônio Cesários, de dominar o mundo. Mas mesmo assim, ele disse que Equidna e seus generais eram boas pessoas. Ele disse que queria ajudá-los a serem felizes, conseguindo a Pedra Filosofal para eles. Então Léo disse a Melness por que estava lhe contando tudo isso, porque Melness realmente tem algo importante para a comunicação, uma razão real por trás de suas palavras. Um sentimento forte. É isso que faz as pessoas ouvirem. Depois de animá-lo, Léo elevou tanto o humor do assassino emo que Melness acabou desmaiando no sofá. Não muito tempo depois, alguns demônios estavam cavando em ruínas antigas e encontraram um grande braço de robô saindo da parede. Em outro lugar, Jirieta estava reclamando com Léo sobre seu pai, Edward, dizendo que ele sempre pensa que todos deveriam ser tão fortes quanto ele. Léo disse a ela para relaxar um minuto e tomar um chá. Ele falou sobre o relatório que ela lhe deu, aquele em que Edward submeteu os novos soldados a um treinamento insano. Mas mesmo depois de tudo isso, eles ainda foram derrotados por uma arquiquimera. Depois disso, Edward disse que seus homens eram fracos e inúteis, e até disse que deveria assumir a culpa tirando a própria vida. Léo lhe disse que morrer não resolveria nada, disse Jirieta. Felizmente, seu pai musculoso abandonou a ideia de suicídio por enquanto, e ela explicou que as arquimeras são monstros de primeira classe. Os soldados que eles enviaram eram apenas novatos normais, sem nenhuma habilidade de batalha, então é claro que perderam. Léo perguntou por que Edward fez iniciantes lutarem contra algo tão forte. Jirieta disse: é porque ele pensa que todos deveriam ser capazes de lutar como ele. Então, quando falharam, ele pensou que eles simplesmente não estavam se esforçando o suficiente. Léo disse que esse é o problema de Edward. Ele pensa que a força só vem do esforço. Mas isso não é verdade. Algumas pessoas nascem talentosas como Lily, algumas aprenderam muito como Chutina, e algumas recebem ajuda do ambiente. Não é só trabalhar mais duro. Gueriada perguntou por que seu pai não consegue entender isso. Léo explicou que ser um grande lutador não significa que você é um grande professor. Alguém como Edward pensa: eu consegui, então você também pode. E quando as pessoas não conseguem, ele as culpa em vez de mudar seu treinamento. Jirieta acrescentou que depois que Edward perdeu para Léo, ele culpou seu próprio treinamento e começou a trabalhar 2 vezes mais duro todos os dias. Ela disse que sempre quis ser como seu pai, Edward, mas seu jeito teimoso de fazer as coisas estava causando problemas. Seu treinamento era tão extremo que os soldados estavam desmaiando. Léo disse que ficou surpreso por eles não terem simplesmente desistido. Mas Jirieta lhe disse que eles também levavam a sério o objetivo de Edward, então se esforçavam para acompanhá-lo. Então ela perguntou a Léo o que eles deveriam fazer. Léo disse que cuidaria disso e ela ficou feliz. Enquanto isso, Mel nos disse a Chutina e Lily que Léo era, na verdade, uma arma feita por humanos, criada para proteger os humanos, e que sua história de me juntei para destruir a humanidade era falsa. Chutina disse que confiariam nele por enquanto, mas continuariam a observá-lo, e Lily concordou alegremente. Por volta dessa época, Léo viu um desenho de Lily, o que lhe deu uma ideia. Naquele exato momento, um demônio veio dizer-lhe que a rainha Equidna queria vê-lo. Quando ele chegou à sala do trono, Equidna disse: "Venha, vamos nos divertir um pouco." Desculpe, o cara quis dizer que ela lhe disse que Edward havia renunciado ao cargo de general, porque achava que não era bom o suficiente para liderar mais. Léo perguntou se ele havia deixado o exército demoníaco, mas ela disse que não. Ele apenas se rebaixou a um soldado normal para poder treinar com seus homens. Léo não gostou disso, porque ele sabia que perder um general tornaria as coisas mais difíceis. Equidna disse que pediu a Edward para reconsiderar, mas ele não quis. Ela estava prestes a perguntar a Léo o que fazer, mas então se conteve, percebendo que estava dependendo demais dele, e disse que tentaria resolver sozinha. Léo disse a Equidna para deixá-lo lidar com Edward, e disse que resolveria rapidamente. Ela concordou e disse que falaria com ele sobre algo importante depois que tudo estivesse resolvido. Ele disse ok e saiu. Mais tarde, Lily, Léo e Jirieta viram o grande robô que ela encontrou nas ruínas. Léo explicou que era uma arma da antiga Era Moderna, muito mais forte do que uma arquiquimera.
Ele disse que era um golem mecânico chamado Phantom 9, construído para lutar contra demônios de alta classe. Ele lhes disse que iriam usá-lo para seu plano. Algumas horas depois, Edward reuniu seus soldados e lhes disse que estava renunciando ao cargo de general e se juntando a eles como um soldado normal. Todos entraram em pânico. Ele também disse que Gueriada seria a nova general. Léo observava de cima com magia furtiva e disse a si mesmo que iria ensiná-los algo. Naquele exato momento, o golem mecânico apareceu. Edward ordenou que seus homens o atacassem, mas suas armas quebraram quando o atingiram. Edward continuou gritando para que continuassem lutando, mas o golem de repente disparou um laser contra eles. Léo o bloqueou com magia e o feixe explodiu uma montanha atrás deles. Ele atirou novamente e Léo enviou o feixe para o céu. Léo estava tentando pensar na melhor forma de lidar com isso, mas Edward de repente avançou para lutar contra o golem sozinho. O robô balançou uma lâmina de laser contra ele, e ele mal conseguiu desviar. Léo se mostrou e disse a Edward que aquela lâmina era forte o suficiente para cortar suas escamas de dragão. Ele disse a Edward para seguir suas ordens se quisesse permanecer vivo. Edward tentou retrucar, mas o golem arrancou um pedaço de suas escamas, então ele se calou. Léo continuou gritando instruções para ele e o chamou de idiota por atacar sem um plano. Edward disse que não sabia o que fazer porque nunca havia lutado contra aquele tipo de arma antes. Léo lhe disse o que atingir e com as ordens de Léo, Edward conseguiu cortar a lâmina do golem. Girieta gritou que seu ponto fraco era o corpo. Léo disse o mesmo, e Edward finalmente o derrubou atingindo o torso. Mas logo depois disso, o golem enviou um sinal e acordou os outros golems mecânicos nas ruínas. Léo se preparou para lutar contra eles, mas Echidna apareceu e disse que cuidaria disso. Ela queimou todos os golems com um enorme feitiço de fogo. Isso deu a Léo a chance de repreender Edward e usar suas próprias palavras contra ele por não ter conseguido derrotar o golem. Edward finalmente entendeu que estava forçando demais as pessoas, e Girieta o apoiou. Ela disse que não é justo pensar que todos podem lutar da mesma forma que ele. Depois de ouvi-la, Edward pediu desculpas aos seus soldados por chamá-los de fracos e as tropas disseram que ainda queriam segui-lo. Enquanto isso acontecia, Echidna estava em modo bum-bum total e continuava explodindo os golems já destruídos repetidamente, e os outros generais tentavam impedi-la de desperdiçar mana. Alguns dias depois, Chutina foi ao quarto de Léo e lhe disse que a rainha Echidna estava planejando dar ao Cavaleiro Negro, Onyx, uma posição oficial entre os generais. Mas ela também disse que Melnos lhes contou sobre o passado de Léo, e ela perguntou se ele realmente mentiu sobre por que se juntou ao exército demoníaco. Léo disse que explicaria tudo a eles mais tarde naquele dia sobre seu passado, seu verdadeiro objetivo, e prometeu que não os trairia. Chutina disse que sim, ela o instruiu a não revelar quem ele realmente é ainda, porque Echidna não os perdoaria se apressassem as coisas. Ela disse que lhe daria um sinal quando fosse seguro. Ela também notou o livro que ele lia, Ibrad, o Unidor de Mãos, e comentou que Echidna também o lia muito. Chutina perguntou se eles realmente conseguiriam a Pedra Filosofal. Léo disse que não seria simples, mas que ele a faria acontecer com suas habilidades. Ela disse que enviaria alguém para chamá-lo quando estivessem prontos, e então partiu. Algum tempo antes, um demônio de aparência estranha disse a Léo que os demônios não estavam tentando exterminar os humanos. Léo, a princípio, não acreditou muito. O demônio disse que a raça demoníaca estava, na verdade, cansada das guerras em seu próprio mundo. Léo perguntou por que eles vieram ao mundo humano, então. E o demônio explicou que os experimentos do Rei Demônio acidentalmente abriram um grande portal espiritual, o mesmo buraco que conectava o mundo demoníaco ao mundo humano. Ele disse que veio ao mundo humano apenas porque ouviu que era muito mais agradável que o mundo demoníaco. Léo disse que isso basicamente os tornava visitantes ilegais. O Imp disse: normalmente custa muita mana e itens especiais para abrir um caminho do reino demoníaco para o humano. Então quase nenhum demônio tinha visto o mundo humano antes, por isso estavam curiosos. Ele pensou que sua história estava mantendo Léo ocupado, então continuou falando. Léo perguntou como os problemas eram resolvidos no mundo demoníaco, e o Imp disse que o Rei Demônio Belial era um mau governante porque resolvia tudo com violência. Léo disse que já tinha visto esse nome em registros humanos, e o Imp ficou surpreso que os humanos soubessem sobre Belial. Ele disse que um membro da realeza demoníaca veio ao mundo humano há muito tempo, então provavelmente era por isso. Quando a conversa começou a ficar entediante, o Imp entrou em pânico e caiu, então Léo mandou-o levantar e andar com ele. Enquanto caminhavam pela cidade destruída, Léo perguntou por que Belial abriu o grande portal espiritual em primeiro lugar. O Imp disse que os demônios costumavam lutar pela pequena quantidade de recursos no mundo demoníaco. Então Belial abriu um portal para uma parte vazia do mundo humano para que os demônios pudessem se mudar para lá. Léo perguntou por que o portal apareceu em Tóquio, e o Imp disse que isso também o surpreendeu. Então ele disse que as coisas ficaram complicadas porque ogros começaram a atacar humanos. Demônios voltaram a lutar entre si, e bem quando ele queria voltar, o portal se fechou de repente. Isso foi ruim pra ele, porque apenas demônios de alta patente ou o Rei Belial podiam fechar aquele portão, o que significava que eles estavam basicamente abandonados no mundo humano.
Léo então perguntou se havia chance de Belial e os outros demônios de elite tentarem dominar o mundo humano. O Imp disse que sim, muito provável. Demônios sabem que humanos são mais fracos que eles, e provavelmente até enviaram batedores para verificar as coisas e retornar antes que o portal se fechasse. Ele disse a Léo que os demônios de elite, os diabos, tratavam os demônios inferiores como lixo, e que os superiores basicamente o enviaram ao mundo humano para morrer. Ele estava tão farto que pediu a Léo para matá-lo ali mesmo. Em vez disso, Léo guardou a espada e agradeceu pela informação. O Imp perguntou por que ele não o matou, e Léo disse que era porque ele tinha sido útil, e também porque já o havia levado ao local onde o esquadrão de contenção humano estava esperando. O Imp disse que Léo era diferente dos outros humanos que conhecera e se perguntou o que ele era. Como não se sentia totalmente humano nem totalmente demônio, Léo disse que garantiria que o comando lhe desse um lugar para ficar no distrito de proteção de Shinjuku. O Imp disse que preferia voltar ao mundo demoníaco, mas Léo disse que já estavam perto do distrito. Enquanto caminhavam, o Imp perguntou o nome de Léo. Léo apenas o olhou por um segundo. Então o Imp pensou que talvez ele nem tivesse um. Léo sorriu e disse que ele era o primeiro demônio a lhe perguntar isso. O Imp disse que nomes importam porque provam que alguém viveu, mesmo depois de partir. O Imp se apresentou como Ibrad, dos Imps do Vale Sombrio. Léo também lhe disse seu nome e que fazia parte da série Coração de Demônio. Humanos o criaram para lutar contra demônios e proteger as pessoas, ele disse que esse era seu único trabalho. Brad comentou que isso soava um tanto triste. Léo disse que não se sentia realmente cansado de fazer missões. Brad disse que não era isso que ele queria dizer e perguntou: "O que você fará quando a guerra acabar?" Léo respondeu que ficaria em modo de espera até que alguém precisasse dele novamente. Brad disse que isso soava mal, porque significava que Léo teria que viver uma vida super longa sem um objetivo. Léo respondeu que se outra guerra acontecesse, ele teria trabalho novamente. Brad disse: "Então você está destinado a lutar para sempre." Isso fez Léo pensar. Ele disse que as outras unidades Coração de Demônio, as mais fortes que ele, provavelmente derrotariam o exército demoníaco de qualquer forma, então ele provavelmente morreria em batalha. Ele disse isso calmamente. Brad disse que esperava que Léo morresse antes de se tornar poderoso demais para sentir qualquer coisa. Quando finalmente encontraram o esquadrão de contenção, Brad disse que esperava que Léo se tornasse alguém que um dia pudesse ajudar demônios e humanos a viverem juntos. Brad disse a Léo naquela época: "Um dia, os humanos vão te descartar. Quando isso acontecer, não fique apenas esperando. Encontre outra coisa para viver. Aproveite a vida e não se esqueça do meu nome." Léo não entendeu completamente na época, mas decidiu se lembrar de qualquer forma. Agora no presente, Léo caminhava para a sala do trono, pensando: então, era isso que Brad queria dizer. Mais cedo, Equina estava olhando um documento oficial onde encerrava o período de teste do Cavaleiro Negro Onyx e o nomeava o 5º Grande General do Exército Demoníaco. Ela assinou feliz. Ela até olhou para o livro de Brad e pensou: Onyx é quem pode se aproximar dos humanos por nós. Mas antes que pudesse anunciar, uma garota demônio entrou correndo e disse que o grande portal espiritual estava começando a se fechar. Equidna perguntou o porquê, e o demônio disse que não sabiam ao certo, mas seus catalisadores de cristal especiais estavam quase esgotados. Léo e Shotina rapidamente começaram a usar magia para ajudar a mantê-lo aberto. Equidna estava frustrada, as coisas finalmente estavam dando certo, e agora isso acontecia. Um pouco depois, Equidna reuniu todos os generais demônios e lhes explicou a situação. O portal estava instável. Mas, por enquanto, ela, Shotina e Onyx o estavam mantendo aberto. Ela disse que duraria no máximo 7 dias. Lily perguntou o que aconteceria se ele se fechasse. Equidna respondeu: então não poderemos voltar ao mundo demoníaco e não sabemos quando outro portal se abrirá novamente. Poderiam ser centenas de anos. Ela disse que, enquanto o portal se fecha, o mundo demoníaco continuará sofrendo, então eles teriam que decidir o que fazer nesses 7 dias. Quando perguntou a Shotina por ideias, Shotina disse que havia 2 escolhas. Opção 1. Voltar ao mundo demoníaco agora, antes que o portal se feche. Mas se fizerem isso, a maior parte do exército, que são demônios vivendo no mundo humano, não poderá ir com eles. Então teriam que desmobilizar o exército. Edward disse que até os generais teriam que se separar. Lily imediatamente disse não, porque não queria ser separada de todos. Mel nos perguntou: ok, qual é a segunda opção? Shotina disse que a outra escolha era avançar agora, marchar sobre Renius e roubar a Pedra Filosofal antes que o portal se fechasse. Todos os generais concordaram que a segunda opção era muito arriscada. Shotina disse que o exército deles não estava tão forte quanto antes. Então, se atacassem agora, acabariam mortos no campo de batalha. Equidna então perguntou ao Cavaleiro Negro Onyx se ele já havia realmente lutado contra o herói Léo. Ele disse que só tinha ouvido falar dele. Equidna admitiu que lutou contra Léo com força total e foi derrotada. E disse que se o enfrentassem com suas forças atuais, ele poderia aniquilar todo o exército sozinho. Ela acrescentou que não tinha medo de morrer, havia deixado o mundo demoníaco sabendo que talvez não voltasse, mas recusava-se a arrastar seu povo para uma luta sem esperança. Então ela decidiu. Eles desmobilizariam o exército e retornariam ao reino demoníaco. Ela disse que ela e Shotina tinham que voltar, já que eram a governante do mundo demoníaco e a segunda em comando. Mas ela também disse que voltar sem a Pedra Filosofal definitivamente causaria problemas sobre quem ficaria com o trono.
Ela se virou para a janela para que não a vissem chorar, e agradeceu a todos por ficarem com ela. Então, tentando agir como uma rainha apropriada, ela disse que teriam que encontrar outra maneira de salvar o mundo demoníaco. Léo então a lembrou do que ela lhe dissera enquanto estava bêbada, que queria melhorar a vida de seu povo. Equidna disse: sim, meu plano era usar a pedra para trazer as coisas boas do mundo humano para o mundo demoníaco. Ela disse que estudou e treinou para isso desde que era apenas uma pequena garota demônio. Tudo para que pudesse se tornar rainha e vir ao mundo humano. Foi então que Léo tirou o capacete. Ele lhe disse que a pedra não é um item mágico de desejo, é na verdade tecnologia antiga da Era das Máquinas. É como um supermotor que usa um pequeno buraco negro para criar energia quase infinita. Ele disse que talvez não funcionasse da maneira que ela imaginava. Ele supôs que as instruções para usá-la estão escondidas em algum lugar do mundo humano e que os humanos também a estão procurando. Mas é antiga, então é difícil de encontrar. Equidna começou a pensar em novos planos. E estava prestes a desistir quando Léo falou novamente. Ele lhe disse: existem na verdade duas pedras filosofais no mundo humano. Ele pediu que ela olhasse para ele, e quando ela o fez, ele disse que abandonou o disfarce de Cavaleiro Negro Ônix porque as coisas estavam sérias agora. Ele voltou à sua aparência normal e pediu desculpas por tê-la enganado. Então, ele lhe disse a verdadeira razão pela qual se juntou ao exército demoníaco. Ele queria ver se Equidna merecia a pedra filosofal. Ele disse que, se decidisse que ela não era digna, ele simplesmente teria partido. Mas durante aquele jantar que tiveram, ele percebeu o quão sincera ela era, embora Equidna ainda estivesse chocada que seu Ônix era na verdade o herói que ela havia combatido. Léo disse a ela que dar-lhe a pedra valeria a pena, porque poderia trazer paz, tanto ao mundo humano quanto ao mundo demoníaco. Equidna ficou tão chocada que nem deixou Léo terminar de falar, apenas o atingiu com fogo na hora. Ela estava pronta para queimá-lo novamente, mas Shoutina, Melnes, Lily e Edwald a impediram, lembrando-a de que Léo não havia feito nada além de ajudá-los até agora. Ela se acalmou um pouco e perguntou onde estava a outra pedra filosofal. Léo disse que estava nas montanhas Seshat e que era guardada por algo forte. Todos seguiram para lá juntos. No caminho, Equidna perguntou por que ele não os teletransportou. Léo disse que queria conversar. Ele lhe disse que ela ainda precisaria encontrar o manual para realmente usar a pedra. E Equidna prometeu que uniria demônios e humanos. Léo então lhe disse que nasceu na Era das Máquinas. E Equidna ficou chocada, pois isso significava que ele tinha mais de 3.000 anos. Ele explicou que fazia parte da série Coração de Demônio e que sua habilidade era copiar qualquer poder usado contra ele. Ele também admitiu que às vezes tinha medo de causar um desastre ele mesmo, apenas para poder salvar o mundo novamente. Então ele lhes contou a verdadeira reviravolta. A pedra filosofal era, na verdade, seu coração. Ele disse para pegarem, o que significava que teriam que matá-lo. Todos hesitaram, então Léo agiu como um vilão completo. Ele disse que se eles fugissem, ele começaria a exterminar os humanos. Ele brandiu sua espada e enviou uma onda de choque, dizendo-lhes: se querem salvar o mundo, parem-me. Equidna e os outros congelaram. Mas Léo não lhe deu tempo para fazer perguntas. Ele a atacou com sua espada. Ele continuou atacando e ela continuou bloqueando, mas a força a empurrou para o chão. Ela gritou: você enlouqueceu? E Léo disse: não, este sou eu fazendo meu trabalho, salvando o mundo. Ele bateu a espada no chão e enviou outra onda de choque. Equidna mal desviou e uma rocha atrás dela foi destruída. Edward ficou chocado que um único golpe tivesse tanto poder. Léo disse que não se importava mais com sua identidade e que salvaria o mundo mesmo que tivesse que quebrá-lo primeiro. Ele até disparou um corte em Lily, mas ela desviou. Equidna perguntou por que ele queria destruir o próprio mundo que foi feito para proteger. Tudo o que ele faria seria um deserto vazio. Léo disse que estava bem com isso, que já o havia protegido por tempo suficiente e começou a rir como um chefe final. Ele disparou outra onda de choque e derrubou Equidna. Ele avançou para finalizá-la, mas Edward saltou e bloqueou a espada de Léo. Léo e Edward começaram a se chocar. Shoutina gritou, perguntando por que eles estavam sequer lutando. Léo os repreendeu, dizendo: vocês não estavam ouvindo? Se querem a pedra, tem que me matar. Ele energizou sua espada e empurrou Edward para trás. Shoutina o prendeu com um feitiço de jaula, tentando selá-lo. Mas Léo rasgou a jaula e chutou Edward para longe. Léo gritou para Shoutina, dizendo que se ela realmente quisesse seu coração, teria que matá-lo de verdade. Shoutina perguntou a ele: então por que você nos ajudou todo esse tempo? Você disse que não nos trairia. Éramos mesmo seus amigos? Léo apenas disse: se não me pararem, todos vocês morrerão. E disparou uma chuva de flechas de luz diretamente em Shoutina. Edward saltou na frente do ataque e recebeu todas as flechas de luz nas costas. Elas explodiram nele, e Léo avançou para finalizar com sua espada, mas Equidna o bloqueou. Edward caiu de joelhos no chão, com as costas todas queimadas, e Shoutina finalmente entendeu que Léo estava realmente tentando matá-los. Enquanto Léo chocava lâminas com Equidna, ele disse que estava cansado de ser sempre o guardião da humanidade. Perguntou a eles quem ele deveria odiar mais, os humanos que o criaram, ou os demônios que os forçaram a lutar. Então ele criou uma enorme quantidade de flechas de luz no céu e disse que exterminaria tanto o mundo humano quanto o mundo demoníaco.
Ele as fez chover. Equidna e Chutina ergueram escudos mágicos e protegeram a todos. Equidna ficou chocada. Este era o verdadeiro poder de Leo? Ela sabia que não conseguiria vencê-lo assim, e seu núcleo mágico ainda não estava totalmente recuperado da última luta. Mas ela decidiu usar um feitiço arriscado de qualquer maneira. Lily começou a chorar e implorou para ele parar. Ela o lembrou da viagem deles a Largo e disse que ele a ajudou naquela época. Então agora ela queria ajudá-lo. Ela disse que o ouviria se ele estivesse sofrendo, e por um segundo, Leo fez parecer que estava comovido. Então ele disse que todos eram apenas figurantes e esfaqueou Lily com lâminas de luz. Isso fez Equidna perder a cabeça. Ela o atacou com tudo o que tinha, e Shautina disparou um enorme feitiço de relâmpago contra ele. Leo realmente sorriu e disse que estava feliz por eles finalmente estarem lutando a sério. Equidna e Chutina ficaram chocadas que mesmo aquele feitiço de alto nível não funcionou nele. Leo sorriu e disse para virem com tudo. Ouvindo isso, Edward se levantou novamente, mesmo queimado, e agradeceu a Leo por fazê-lo ver as fraquezas de seus soldados e disse que ainda considerava Leo um amigo. Então Edward se transformou em modo dragão completo e o atacou, dizendo que era seu trabalho derrubar Leo se ele saísse do caminho certo. Mas Leo o bloqueou, congelou a espada de Edward com magia de gelo e então o atingiu com fogo logo em seguida. Edward gritou de dor, e Leo disse que suas escamas de dragão eram inúteis agora, porque a rápida alternância entre gelo e fogo as estava quebrando. Então Leo o chutou direto na parede. Equidna o atacou com seu machado. Leo bloqueou, e Shautina seguiu prendendo-o com magia da terra, para que Equidna pudesse atingi-lo com seu grande feitiço de chamas. Mas nem mesmo essa combinação o feriu. Equidna percebeu que cada vez que o atingiam, sua defesa ficava mais forte. Leo começou a caminhar em direção a Equidna para finalizar, mas Melnos saltou e cortou seu pescoço. Melnos começou a lutar com ele usando sua espada, e quando Leo disse que ia destruir o mundo inteiro, Melnos disse que ele estava mentindo. Ele usou um movimento de assassino para saltar no ar. Leo voou atrás dele, e eles lutaram no meio do ar. Melnos tentou esfaqueá-lo por trás, mas no momento em que sua lâmina se aproximou, seu corpo congelou, e ele virou gelo. Lily correu para ele em sua forma Fenrir, chorando, dizendo que o amava e queria que ele parasse, e Leo apenas a nocauteou com um golpe rápido como um raio. Vendo isso, Equidna soube que estava sem opções normais. Ela disse a Shautina, ganhe-me 42 segundos. Então ela começou a lançar o feitiço secreto que seu Creus a ensinou. Um feitiço feito apenas para derrotar o herói. Enquanto Equidna o carregava, Shautina segurou Leo com magia. Quando ele se aproximou, ela lhe disse que sabia o que ele estava fazendo. Ele estava fingindo seu vilão para que o matassem, pegassem a pedra filosofal, seu coração, e a usassem para unir demônios e humanos. Leo a calou com um soco no estômago. Pouco antes que ele pudesse finalizá-la, Equidna disparou o feitiço, um feitiço de ligação de herói chamado Anti-Leo, um movimento que desliga todos os seus poderes por um curto período. Enquanto voava em sua direção, Equidna ficou com medo de que ele pudesse desviar, e então tudo estaria acabado. Mas Leo não se moveu. Ele sorriu e deixou que o atingisse. Enquanto o feitiço se aproximava, ele se lembrou de tudo, de como, desde o momento em que acordou, lhe disseram para proteger os humanos. A princípio fazia sentido. Demônios estavam atacando, as pessoas precisavam dele, ele tinha companheiros de equipe. Eles lutaram juntos, venceram juntos, e o mundo estava em paz. Mas então a paz durou muito tempo, e o mundo não precisava mais de um herói. E quando o mundo não precisava dele, ele não sabia para que servia. Quando a guerra começou novamente, ele voltou e continuou lutando. Ele percebeu que a única vez que ele se encaixava no mundo era quando estava em batalha. Ele continuou lutando por séculos, adquirindo novos poderes de cada inimigo, até que nada pudesse vencê-lo. Ele se tornou exatamente o que os cientistas queriam, uma arma imortal e imbatível. Então a paz veio novamente. Uma comerciante até disse que esperava que a paz continuasse. Leo permaneceu inexpressivo, e se perguntou por que não conseguia ficar feliz com isso. E foi então que ele entendeu a parte feia. Uma parte dele queria que o mundo estivesse em perigo. Ele queria monstros, guerras, desastres, para que pudesse salvar a todos novamente. Ele tinha medo de que, se o mundo permanecesse em paz, ele desapareceria, não fisicamente, mas como pessoa. Então ele começou a pensar, se o mundo não me der uma crise, eu poderia criar uma. Ele se lembrou que as unidades Coração de Demônio foram construídas com um recurso de segurança para que nunca pudessem ferir humanos. Era chamado de mascaramento de pensamento, bloqueava-os de sequer pensar em fazer mal. Mas no caso dele, por ter vivido tanto tempo e começado a pensar por si mesmo, esse limitador parou de funcionar. Então ele tentou consertá-lo. Ele usou seu equipamento de laboratório para fazer cópias de si mesmo. Protótipos de coração de demônio como os dos velhos tempos. Uma das cópias perguntou a ele, quais são minhas ordens? E Leo, com aquela mentalidade perturbada, disse, destrua a humanidade, para que eu possa salvá-la. E naquele momento ele percebeu que no fundo ele ainda queria viver como o herói. Não muito depois, os guardas do reino tocaram o alarme. Demônios estavam atacando. Eles disseram que um grande portal havia se aberto nas montanhas Sichat e demônios estavam vindo.
Léo disse que iria resolver, mas então ele parou e pensou no que estava fazendo. Ele voltou ao seu laboratório e destruiu todas as cópias do coração de demônio. Ele entendeu então que se estivesse tentando exterminar humanos com as próprias mãos, não seria mais um herói. Ele percebeu que era, na verdade, o maior perigo para o mundo, pois estava disposto a quebrar tudo só para poder salvá-lo novamente. Ele até disse que nenhum Lorde Demônio era tão ruim quanto ele. Aquela luta dentro de sua cabeça piorou. Então ele fez um plano. Logo depois, ele foi enviado para derrotar Echidna e seu exército. Enquanto os combatia, ele percebeu que para vencer o mal desta vez, ele tinha que deixar de ser o herói. Mas ele não podia simplesmente se deixar perder para qualquer um. Ele precisava de alguém digno para pegar a pedra filosofal dele e proteger o mundo em seu lugar. Foi então que ele notou algo. Echidna estava dizendo às suas tropas para não destruírem coisas e não matarem humanos. Ela continuava lembrando-os de que o objetivo deles não era uma guerra sem sentido. Isso chocou Léo. Então ele pegou um demônio e perguntou o que estava acontecendo. O demônio disse: Echidna invadiu não para conquistar humanos, mas para consertar o mundo demoníaco. Outro demônio disse que nunca houve uma rainha demônio como ela, que proibiu ferir humanos sem motivo e lutou na linha de frente com eles. Até um diabinho comentou que Echidna elogiava a todos, inclusive os demônios menores, então ela era uma rainha muito boa. Depois de ouvir tudo aquilo, Léo enviou um olho mágico para observar a Echidna pessoalmente. Ao ver a gravação, ele percebeu que essa era a pessoa que tanto procurava. Alguém que pudesse conquistar seu coração e também unir humanos e demônios, de verdade. Então ele decidiu entrevistá-la e testá-la antes de entregar tudo. Foi aí que ele começou sua última missão, não para salvar o mundo como um herói, mas para deixar de ser o herói, permitindo-se ser derrotado, de propósito. Ele lutou contra os 4 generais primeiro para ver como eles eram. Depois de vencê-los, ele entrou na sala do trono, eliminou os guardas e finalmente ficou cara a cara com Echidna. Ele cruzou espadas com ela naquela época para julgá-la, para ver se ela era alguém em quem ele realmente poderia confiar sua própria vida. Depois que ele derrotou sua forma monstruosa, aquela guerra terminou. De volta ao presente, enquanto o feitiço anti-Léo vinha voando em sua direção, Léo sorriu e agradeceu a Echidna. Foi então que ela finalmente entendeu que era isso que ele estava almejando o tempo todo. O feitiço agarrou Léo e o corpo inteiro de Echidna começou a gritar de dor. Ela estava contendo um poder que tinha milhares de anos, tudo sozinha. Sangue até escorria de seus olhos, uma cena terrível. Ela sabia que só conseguiria segurá-lo por mais uns 6 segundos. Essa era a única chance que tinham. Léo percebeu que não chegava tão perto da morte há séculos. Ele não conseguia se mover, nem usar nenhum de seus poderes copiados, estava completamente paralisado. Ele até sorriu porque sabia, finalmente vou morrer. Echidna também o entendeu naquele momento. Léo havia vivido uma vida solitária por milhares de anos. E Léo sentiu que havia falhado como herói porque nunca permitiu que mais ninguém compartilhasse o fardo, o peso de tudo. Ambos se lembraram do tempo que passaram com os outros quando ele era o Cavaleiro Negro Onyx, e ambos sabiam que o que Léo realmente queria era alguém para salvá-lo. Léo ficou feliz que fosse Echidna e seu esquadrão que fariam isso por ele, porque depois disso, humanos e demônios finalmente poderiam trabalhar juntos. Mas então, os generais se levantaram novamente, e Léo de repente pensou: espera, eu não quero morrer. Echidna disse: então eu lhe darei uma morte de herói, como você merece. E disse aos seus generais para terminarem o serviço. Os 4, Chutina, Melnus, Edwald, Lily, o atingiram com tudo o que tinham. Léo os agradeceu e caiu. Todos o encararam, chocados e tristes, e Echidna soltou um grito dramático de partir o coração. Alguns minutos depois, Léo acordou. Ele estava realmente feliz por ter perdido. Os generais se aproximaram, Lily correu para abraçá-lo, mas Melnus a segurou. Echidna olhou para ele e disse: então, se divertiu fingindo ser um Lorde Demônio de 2ª categoria? Léo disse: sim, foi divertido, e eu sempre quis tentar ser o vilão, e fico feliz por ter conseguido fazer isso com você. Echidna disse que ele pegou leve com eles. Léo tentou agir como inocente, mas ela retrucou: você deixou meu feitiço te atingir, não foi? Ele perguntou: eu deveria ter desviado? Vocês estavam perdendo feio, sabe? Chutina disse que ele veio pra lá planejando perder desde o início. Léo disse que estava apenas feliz por terem conseguido detê-lo antes que ele realmente matasse alguém, de verdade. Echidna o chamou de idiota e disse que o plano estúpido dele quase os matou a todos. Léo apenas sorriu. Então ele lhes ofereceu a pedra filosofal, aquela que estava dentro de seu peito. Ele disse que já havia se desconectado de seu poder usando uma anulação de emergência, um recurso especial. Então eles tinham apenas 300 segundos para retirá-la. Mel nos perguntou se era só puxar. Léo disse: sim, deve parecer que está abrindo uma tampa de garrafa. Mel nos deu um passo à frente para fazer isso, mas Lily começou a chorar e implorar para que não tirassem o coração de Léo, de jeito nenhum. Edward a segurou e disse para ela parar de fazer cena, porque Echidna não estava se sentindo bem. Lily chorou ainda mais forte. Echidna olhou para Léo e percebeu que ele ainda estava sorrindo, porque mesmo agora ele estava protegendo a humanidade, como sempre fez. Ele nunca teve a intenção de matá-los. Ele escolheu morrer porque sabia que isso traria paz para ambos os lados. Ela admitiu para si mesma: ele realmente era um herói. Ela perguntou se ele tinha algum arrependimento. Léo disse que não, porque alguém digno estava assumindo sua missão, seu legado.
Melnos tentou dizer a Lili para se acalmar, mas seus olhos também estavam marejados, então ela apenas chorou mais alto. Léo pediu desculpas a todos pela confusão que causou. Echidna se aproximou e sentou-se ao lado dele, como se estivesse prestes a pegar a pedra mágica dele naquele instante. Mas em vez de apenas pegá-la, ela lhe deu um pequeno tapa no rosto e um leve chute no estômago, e disse que não faria mais isso porque era muito trabalho. Ela o lembrou que era a Rainha Demônio, então não tinha tempo para ficar correndo por aí fazendo os pequenos recados dele, de forma alguma. Então ela disse que havia tomado uma decisão. Ela o contrataria. Já que ele tinha a pedra, e já que ele havia vivido por milhares de anos, ela disse que ele era a pessoa certa para ficar entre o mundo demoníaco e o mundo humano, como um elo. Léo tentou dizer a ela que não tinham muito tempo restante, mas Echidna simplesmente ignorou. Edward se manifestou e disse que essa era exatamente o tipo de escolha que ele esperava de uma rainha. Léo disse a Edward para fazê-la cair na real, ou para pegar a pedra ele mesmo, mas Edward disse que concordava com ela. Ele disse que ainda queria aprender mais com Léo, e que deixá-lo morrer seria um desperdício, uma grande perda. Léo não conseguia acreditar o quão estúpido aquilo soava. Edward continuou e disse que Léo era o único que poderia unir ambos os mundos, já que ele havia vivido por tanto tempo. Ele também disse que Julieta gostava de Léo, então matá-lo só faria chorar, e muito. Então ele implorou a Léo para mudar de ideia. Léo perguntou se a cabeça dele era realmente tão vazia, e naquele exato momento Lily pulou nele, interrompendo-o completamente. Ela gritou com ele porque ele não pediu ajuda a eles quando estava em apuros. Ela o lembrou que ele foi quem a ensinou sobre amizade e trabalho em equipe. Lily começou a chorar em cima dele e disse que era muito burra para entender por que ele queria morrer, de verdade. Mas ela o ouviria primeiro e implorou para que ele não morresse. Então Melnos se aproximou. Léo pensou que Melnos ficaria calmo porque ele era o assassino quieto e frio. Mas em vez disso, Melnos começou a chutá-lo, sem parar. Melnos disse que tudo em Léo, a maneira como ele falava e olhava, mostrava que ele realmente queria viver, e ele continuou a chutá-lo enquanto dizia para ele viver. Léo então pediu a Echidna para apenas matá-lo, mas Chutina apontou seu cajado para ele e disse para ele explicar por que queria se destruir de uma vez por todas. Léo disse que não tinha tempo, mas ela o mandou parar de falar daquele jeito, então ele lhes contou a verdade. Ele foi feito para proteger os humanos. E era por isso que ele estava fazendo aquilo. Ele disse que robôs como ele recebiam algo em suas mentes que os impedia de odiar os humanos de forma alguma. Mas ele havia desenvolvido um eu forte dentro de si, e isso quebrou aquela regra. Ele disse que se não protegesse os humanos, perderia quem ele era de verdade. Ele tentou dizer mais, mas Chutina o interrompeu e disse: "Se sua vontade é tão forte assim, você também deveria ser capaz de desligar essa ordem de proteger os humanos, não acha?" Léo disse que não conseguia fazer isso, mas ela o ordenou a tentar. Então Léo entrou em sua própria mente e conseguiu desligar a voz que continuava dizendo para ele proteger a humanidade. Léo não conseguia acreditar que realmente havia conseguido de fato. Echidna o lembrou que restavam apenas uns 20 segundos, e disse que se ele realmente ainda quisesse morrer, ela faria isso por ele. Mas ela também o aconselhou a não jogar sua vida fora, apenas por causa de ordens que alguém colocou em sua cabeça, sem pensar. Isso fez Léo se lembrar do que Edward havia lhe dito antes. Enquanto suas feridas cicatrizavam, Echidna disse a ele para parar de carregar o título de herói, e para trabalhar para ela, em vez disso. Léo pegou a mão dela e se levantou, e Lily o abraçou chorando porque estava muito feliz por ele estar vivo, de verdade. No dia seguinte, Léo encontrou Echidna novamente. Ela perguntou a ele se ele se arrependia de não ter usado aquela chance para finalmente morrer. Léo disse que não, e ele lhe disse que faria o sonho dela se tornar realidade, que encontraria uma maneira para humanos e demônios viverem juntos, em paz. Naquele momento, alguns demônios chegaram e contaram a Echidna e seus generais sobre problemas que estavam acontecendo no reino, então todos partiram para lidar com eles. E é isso por hoje, pessoal, no vídeo de hoje. Assistam ao próximo vídeo e eu os vejo no próximo, ok?